Olá pessoal, Pedro aqui novamente, hoje solo, para trazer para vocês as principais técnicas da terapia cognitivo-comportamental, na minha opinião. Então se você quer ser um terapeuta cognitivo-comportamental ou quer fazer terapia com um terapeuta dessa abordagem, vem comigo. Mas antes de falar sobre elas, eu vou pedir para vocês clicarem no link que eu vou deixar na descrição do vídeo para participar do meu grupo do WhatsApp para estudantes e profissionais de psicologia. Lá a gente vai trocar ideia, a gente vai discutir sobre temas de vídeos e futuramente, quem sabe, eu vou fazer algumas promoções e sorteios somente para vocês. Então vai lá e participa do grupo. Sem perder tempo, eu vou começar falando sobre uma das principais técnicas, não só para terapia cognitivo-comportamental, mas para psicólogos como um todo, que é a psicoeducação. O que é psicoeducação? Eu já falei sobre isso em vídeos passados. Psicoeducação, pessoal, nada mais é do que o psicólogo, o terapeuta, qualquer profissional de saúde mental, falar sobre um transtorno, falar sobre um tratamento para o paciente, informar aquele paciente sobre o que ele está passando e como pode ser possível superar aquilo ali. Eu costumo dizer que a psicoeducação ela é fundamental independente do contexto, independente de você trabalhar numa clínica, numa empresa, na justiça, enfim, independente do contexto. Por quê? Porque toda e qualquer ajuda em termos de saúde mental começa categorizando o problema, começa explicando qual é o problema e como é possível tratá-lo. Então, sempre que eu explico, por exemplo, para o meu paciente que é impossível ele não ter nenhum nível de ansiedade, ele acabar com a ansiedade da vida dele, que ao invés disso, o que a gente vai buscar no tratamento é que ele possa controlá-la, porque a ansiedade é uma emoção tal como a raiva, tal como o medo, tal como o nojo. Eu estou psicoeducando o meu paciente, eu estou explicando para ele algumas características do sistema psicológico dele. Então, sempre que eu falo sobre um transtorno mental, explico como é que é, quais são as características principais, eu estou fazendo psicoeducação. Por isso que, para mim, essa é uma das principais técnicas / instrumentos, ferramentas da psicologia. Porque você precisa sempre educar psicologicamente o seu paciente. Segunda técnica muito importante na TCC, e essa sim eu costumo dizer que ela é mais característica da TCC mesmo, embora algumas outras abordagens terapêuticas utilizem também, é o questionamento socrático. O questionamento socrático nada mais é do que escavar um pouco mais, do que perguntar para além do óbvio, sabe? O paciente fala uma informação para você e você pergunta, tá, mas o que isso significa exatamente? O que isso diz sobre você? O que isso diz sobre a situação? Há evidências de que a forma com que você está pensando é a forma mais adequada ou é a única forma? Existem outras formas de interpretar essa situação? Enfim, questionamentos socráticos são questionamentos que o terapeuta vai fazer para o paciente para que ele reflita sobre os próprios pensamentos e possa fazer uma reinterpretação ou uma ressignificação do que aconteceu com ele. Então, essa técnica é muito importante para avaliar os pensamentos disfuncionais e as distorções cognitivas, que é a terceira técnica que eu vou falar agora. A terceira técnica é o registro diário de pensamentos disfuncionais. O que é isso? Bom, terapia cognitivo-comportamental, como eu já falei nesse vídeo aqui, ela é uma abordagem que está muito preocupada em avaliar como o paciente pensa, para que, a partir do sistema de crenças, a partir dos pensamentos que ele tem, possa ser revisto se essas crenças e esses pensamentos são condizentes com a realidade e se estão contribuindo ou não com alguma psicopatologia ou com algum transtorno mental. Então, é uma teoria que está muito preocupada com a avaliação do pensamento. Pensamento, emoção e comportamento são fundamentais para o modelo cognitivo. E aí, o registro diário de pensamentos é um registro em que nós elaboramos para que o paciente responda dia após dia qual foi a situação que aconteceu, como foi que ele se sentiu, qual foi a resposta que ele deu àquilo ali, o que foi que ele pensou em relação àquela situação, como ele interpretou os fatos. Isso é uma forma da gente, na terapia e do próprio paciente em casa, avaliar se aquilo que ele está interpretando é condizente com a realidade ou não. Então, essa é uma técnica cognitiva muito importante para que a gente possa identificar se há alguma distorção cognitiva e quais são para a gente poder trabalhá-la durante a sessão. A quarta técnica, na verdade, são duas que são muito parecidas, então eu vou colocá-las juntas, que é as técnicas de exposição e de sensibilização sistemática. Veja bem, de modo geral, alguns pacientes procuram os terapeutas cognitivos comportamentais para trabalhar problemas de ansiedade. E esses problemas de ansiedade, via de regra, tem a ver com um medo muito específico ou com preocupações mais gerais. Quando
os problemas de ansiedade têm a ver com medos, é necessário expor o paciente àqueles medos. Exemplo, o cara tem medo de elevador. Ele nunca vai perder o medo de elevador até o dia que ele conseguir entrar no elevador e perceber que nada aconteceu. O cara tem medo de pegar um avião para viajar. Ele nunca vai perder esse medo se ele não voar. A gente costuma dizer que para alguns problemas específicos de ansiedade, de fobia, não tem como você superar isso sem enfrentar. Só que veja, é muito mais complexo você fazer isso sem um ambiente controlado, sem o auxílio de um profissional, do que fazendo com um ambiente controlado e com o auxílio de um profissional. Então, basicamente, tanto a questão da exposição quanto a sensibilização sistemática são formas de, num ambiente controlado, o terapeuta ir dessensibilizando e fazendo com que o paciente perca o medo daquilo que ele tem ansiedade. Seja altura, seja cachorro, seja agulha, tudo aí que você pensar de fobias se encaixa para isso. A dessensibilização sistemática nada mais é do que o resultado disso. Ao ser exposto gradualmente àquilo que lhe causa ansiedade, o paciente vai dessensibilizando, ou seja, ficando menos sensível à ansiedade que é gerada quando ele é exposto. A quinta técnica, muito importante também, é a técnica de relaxamento. Existem algumas técnicas de relaxamento que servem justamente para momentos de crise de ansiedade. É uma outra técnica comportamental que diz respeito a momentos de pânico, por exemplo, a momentos em que a pessoa está tendo muitas reações fisiológicas de ansiedade, tais como taquicardia, palpitação, respiração ofegante. Consiste basicamente em diminuir esse nível de ansiedade fisiológica para que o paciente fique mais tranquilo. Uma das mais conhecidas é a respiração diafragmática, que pode ser ou não auxiliada pelo relaxamento muscular progressivo. Então, a respiração diafragmática é aquela respiração profunda que muitas vezes o médico pede para você fazer quando você está com catarro no peito, para ele te auscultar, né? Então você respira de forma profunda, calma, lenta, durante um período de tempo e você percebe que aquela ansiedade que você tem vai diminuindo de nível gradualmente. Então a respiração diafragmática ela é muito importante para momentos de crise. E o que é o relaxamento muscular, né? Muitos vão chamar de relaxamento muscular de Jacobson. É uma forma de você perceber aonde no seu corpo você está alimentando uma tensão maior, uma tensão muscular, e aos poucos diminuindo essa tensão de forma gradual, muitas vezes guiada. Existe uma série de vídeos até aqui no YouTube de relaxamentos com uma voz calma, relaxante, te dizendo o que fazer, como fazer. Então visa buscar essa diminuição da tensão muscular. É muito legal, é muito importante também e geralmente é feita com a respiração diafragmática. A sexta técnica, muito utilizada também por terapeutas cognitivo-comportamentais, é a técnica da habilidade social ou das habilidades sociais, que também pode ser conhecida como treino da assertividade. A gente sabe que habilidades sociais elas são muito importantes para uma infinidade de tarefas. Inclusive eu também já gravei um vídeo aqui no canal sobre habilidades sociais, vou deixar aqui no card para você assistir. E existem treinos para isso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ser uma pessoa socialmente habilidosa não é algo inato. Claro que existem pessoas que têm uma característica genética muito forte de serem pessoas mais extrovertidas, serem pessoas mais sociáveis. Isso ocorre de fato, mas nós aprendemos a ser pessoas socialmente habilidosas, tanto por aptidões quanto por experiências de vida. Quando uma pessoa tem fobia social, por exemplo, ou quando uma pessoa tem muita dificuldade em interagir com outras, é importante que ela faça um treinamento de assertividade, é importante que ela faça um treinamento de habilidades sociais. Isso vai ajudá-la tanto a se comunicar melhor, quanto a se entender melhor. Então vai aumentar um pouco a inteligência emocional dela também. É uma técnica muito importante e muito utilizada dentro do consultório pelos terapeutas cognitivos comportamentais. A sétima técnica que eu gostaria de falar para você é a troca de papéis. O que acontece? Muitas vezes a gente tem alguns problemas que na nossa cabeça são problemas muito graves, muito sérios. E eu acho que você já escutou esse ditado que diz que os melhores conselheiros são as pessoas que têm os piores problemas. Isso acontece porque a gente é muito bom em aconselhar as pessoas de modo geral, mas na hora de se aconselhar parece que as nossas emoções falam mais alto. Então essa técnica muito simples consiste basicamente em você imaginar que outra pessoa está passando pela mesma situação que você.
E aí o que você faz? Você se imagina dando um conselho para essa pessoa que está passando por essa mesma situação. O que você diria para uma pessoa, por exemplo, que tem muito medo de cães, ou que tem muito medo de interações sociais? Quais conselhos você daria para ela? Quando a gente se afasta um pouco do problema e tenta imaginar que o problema não é nosso, isso ajuda muito a gente racionalizar melhor a situação e a perceber que talvez o nosso problema nem seja tão grande assim como a gente pensa. Isso tem tudo a ver com a próxima técnica, a oitava técnica, que é o do observador distante. Muitas vezes, por a gente estar ali no olho do furacão, a gente não consegue raciocinar. E aí as nossas emoções falam mais alto, a gente fica deprimido, a gente fica ansioso. Mas quando a gente tenta sair do olho do furacão, simbolicamente, né, metaforicamente, claro, e tenta se imaginar olhando a situação distante, a gente consegue racionalizar melhor. Então, observador distante é uma técnica que também ajuda a fazer isso, a isolar a emoção e olhar de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. A nona técnica, que eu gosto muito, particularmente falando, e que me ajudou muito a organizar melhor a minha vida, foi o plano diário de atividades. Rotina é uma coisa muito importante, pessoal. Tanto que quando eu atendo um paciente, uma das primeiras coisas que eu investigo e que eu tento ajudá-lo a melhorar é a sua rotina. Pacientes que são depressivos têm uma rotina bagunçada. Pacientes que têm transtornos de ansiedade têm uma rotina bagunçada. Pacientes que procrastinam muito têm uma rotina bagunçada. E às vezes só por você anotar os seus compromissos semanais e diários, isso já te ajuda a organizar melhor sua rotina e a equilibrar melhor o seu humor. Não há regulação emocional se você não sabe exatamente o que você vai fazer, se sua vida está toda bagunçada. Então você precisa ter rotina, você precisa fazer listas. Eu gosto muito disso porque eu faço muito listas. De fato, pode ser até que você diga assim, mas essa não é exatamente uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. Não é. Mas é muito utilizada dentro do contexto da TCC também para ajudar o paciente a equilibrar a sua rotina. E eu queria te desafiar a fazer isso. Analisa como é que está o teu dia, analisa como é que está a tua semana. Se tua rotina está toda bagunçada, tenta fazer um plano de atividades, tenta comprar um planner desses que vendem nas livrarias e coloca no papel todos os teus compromissos, horário para comer, horário para acordar, horário para dormir, e você vai perceber uma melhora substancial no seu humor. A 10ª e última técnica que eu gostaria de falar para vocês é a técnica da planilha das desvantagens e das vantagens, também conhecida como balança decisória. O que acontece? Muitas vezes a gente fica meio estagnado, se sentindo meio empacado por ter que tomar uma decisão muito importante. Eu faço curso X ou curso Y? Eu assumo um relacionamento ou não? Eu faço aquela viagem ou eu espero um pouco mais? Então isso gera muita ansiedade, porque a gente fica sem saber o que fazer e fica com muito medo de tomar uma decisão errada. A balança decisória é muito importante porque você vai colocar mais uma vez no papel aquilo que é de vantagem e aquilo que é de desvantagem em tomar cada uma das decisões. Então eu faço muito isso dentro do consultório. Tem um paciente que está, por exemplo, em dúvida entre fazer um concurso ou tentar empreender na iniciativa privada. E aí você coloca quais são as vantagens de fazer concurso tal ou de estudar para concurso tal. E aí ele vai colocar lá. Quais são as desvantagens? E aí você vai fazer isso com outras ações também e vai comparar, vendo qual ação tem um saldo mais positivo para você. Isso ajuda demais a você conseguir realmente enxergar aquilo que é mais prioridade ou mais prioritário para a tua vida e a tomar uma decisão mais assertiva. E uma coisa que eu sempre ressalto, não existem escolhas perfeitas. Sempre que eu escolho fazer algo, eu deixo de escolher fazer outra coisa que também teria outras vantagens. Mas ainda que não exista nenhum caminho 100% perfeito, ainda que todos os caminhos que a gente escolha implique em alguma decisão sacrificial, em algum tipo de coisa que a gente vai ter que deixar para trás, se a gente entender mais e melhor quais são as nossas prioridades, a gente vai entender por que a gente disse não para outras coisas. E isso vai se tornar uma escolha um pouco menos sofrida, beleza? Essas foram as 10 técnicas que, ao meu ver, são as principais, porque eu uso mais no consultório, eu acho que são extremamente úteis. Algumas delas você pode tentar aplicar sozinho aí na sua casa. E eu vou te pedir o seguinte, deixa teu like, porque técnicas tanto cognitivas quanto comportamentais quanto essas, você não encontra em qualquer lugar. É um conteúdo que eu sei que vai acrescentar na tua vida. Então, se você gostou,
não esquece de deixar teu like e se inscreve no canal ativando as notificações. Grande abraço e até semana que vem.